Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui comigo assistindo essa aula de história. Essa é uma aula para o segundo ano do ensino médio e é uma aula de revisão que a gente está fazendo aqui para o terceiro ano. Então eu vou gravar essa aula, depois vou disponibilizar ela no YouTube. Então, meu nome é Regis, sou professor de História da Escola Rubens Paiva. Então vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês o PowerPoint que eu preparei para essa aula. Então, tá aqui, né, aula online do terceiro bimestre, nesse momento de pandemia, super desagradável, mas é assim a gente vai sair dessa. Então, a disciplina de História, o segundo ano do ensino médio, uma aula de revisão para avaliação final aí do terceiro. Então, o mês que a gente tá. Então, vamos lá, qual que vai ser o tema da nossa aula? Então, os temas da aula de hoje é a Revolução Francesa, os processos de dependência e formação territorial na América Latina, a Revolução Industrial na Inglaterra e a luta por direitos sociais. Então a gente vai ver um pouquinho de socialismo, comunismo e anarquismo. Muito bem. E quais são as habilidades que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje? Então, é relacionar os princípios iluministas à Revolução Francesa, identificar os principais conceitos necessários à compreensão da Revolução Francesa, reconhecer as principais características do processo de independência das colônias europeias na América, reconhecer a importância da divisão do trabalho para o processo de revolução industrial, identificar o significado e as consequências da divisão do trabalho para o trabalhador industrial e, por último, identificar os principais conceitos do ideário dos movimentos revolucionários europeus do século XIX, tá? Então, as habilidades seriam as questões básicas, né, que o aluno tem que ter. Então a gente vai tentar trabalhar isso nessa aula de hoje. Então é relacionar, identificar, reconhecer e identificar, tá bom? E quais são os objetivos? Então levantar questionamentos, hipóteses, argumentos, exercitar a curiosidade intelectual, entendeu? Entender, investigar, refletir. Então, esses são os objetivos da gente chegar a criar competências maiores aí para essa aula. Então vamos lá já entrar no tema aqui. Então o primeiro tema que a gente vai trabalhar é a Revolução Francesa. Ela é uma revolução burguesa no século XVIII. E aqui, então quais são as etapas da Revolução Francesa? Então vai ter a Assembleia Nacional Constituinte e a Assembleia Legislativa, que vai de 1789 até 1792. A Convenção, que é de 1792 até 1795, e o Diretório de 1795 a 1799. E por que é importante estudar a Revolução Francesa? Porque a Revolução Francesa ela é um marco na história ocidental, né? Ela vai influenciar vários aspectos, principalmente aqui na América, na questão da independência das colônias, inclusive até influencia um pouco na independência do Brasil, lá que tem uma parte, logo depois que o rei de Portugal é obrigado a vir, porque Napoleão estava dominando a Europa. Então, ela tem, principalmente nessa questão de ideários, e a gente vai ver que a população francesa, os caras são doidões, meu. Até hoje, quando tem, eles querem alguma coisa, eles vão pra rua e faz o que tem que fazer e não tem boi não, é diferente aqui do Brasil. Vamos lá. Então, a Revolução Francesa é um ato é o nome que dá, né, o ciclo de vários acontecimentos, que vai de 1789 até 1799, e que acaba com o absolutismo, nesse país. Vamos lembrar lá de Luís XIV. Lembra do bimestre passado que a gente estudou Luís XIV, que ele falava: o Estado sou eu. Então ele tinha todo esse poder absoluto. Ele era o chefe de Estado, chefe econômico, chefe político, chefe jurídico, chefe religioso. Ele acaba com isso a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, diferente do que a maioria da galera pensa, foi uma revolta popular, o povo saiu pra rua, o povo quis mudar as coisas. Não. Ela foi uma revolução burguesa. Né? Lógico que teve todo o papel do popular no meio da revolução, mas os burgueses meio que comandam essa revolução. Né? Aí, como eu já falei, ela é um marco na história da humanidade. E o mais interessante é que ela vai levar esse processo da universalização de direitos sociais, né, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
E por último, a Revolução Francesa só foi possível graças à popularização dos ideais do Iluminismo. Então, assim, graças ao Iluminismo, pôde ter a Revolução Francesa que vai pegar esses ideais. Senão poderia ter ido para um outro caminho, para uma outra questão, tá? Então, quais foram as causas? Então, como é que estava a França na época? Tava difícil viver na França. A gente já vai ver no próximo slide, vai falar dessa questão da economia. Nós vamos falar como que era a organização social na França. Então, olha aqui essa imagem, vou pegar aqui o lapisinho. Vamos olhar essa imagem. Quem que está aqui, ó? O primeiro estado e o segundo estado, que é a nobreza e o clero, tá vendo? Eles estão em cima do terceiro estado, que é o povo. O povo, que eu digo, são todas as pessoas que não faziam parte desse estado. Então, nessa época, só o terceiro estado é que pagava impostos. Então, a sociedade francesa, ela era, o dinheiro que vinha para ela vinha do terceiro estado. E quem gastava era o clero e a nobreza, entendeu? Então, isso a gente tem que ter muito claro, entender esse antigo regime. Então, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Então, o primeiro estado é o clero e a nobreza, o primeiro estado é o clero, o segundo estado é a nobreza. Esses dois estados aqui, eles não pagam imposto, eles não pagam impostos, mas fica com todo o dinheiro que é produzido pelo terceiro estado. Então, isso é um pouco que vai mudar depois dessa revolução. Aqui tem um mapa mental da Revolução Francesa, então, resuminho, né, para a gente conseguir entender de onde veio, para onde foi, para onde vai. Então, aqui, ó, Sociedade Francesa. Então, a organização da sociedade francesa do antigo regime, que era o primeiro estado, segundo estado, clero, nobreza, povo, era difícil para o desenvolvimento da burguesia, porque quem ficava, eles pagavam altos impostos e o dinheiro ficava com o primeiro e segundo estado. Então não tinha essa divisão e não tinha como os burgueses conseguirem enriquecer, né? Então a aristocracia, que era a nobreza, tinha um alto custo, né? Custava muito caro. E aí, quando chegou essa época, que chegou essa crise, o que eles faziam? Então, eles chamavam os Estados Gerais, que era uma reunião emergencial. Só que, sempre dentro dos Estados Gerais, o que ia rolava? O clero, o primeiro estado e o segundo estado votavam juntos, e o terceiro estado sempre tomava. E aí, o que rolou dessa vez? Eles falaram assim, não, agora o terceiro estado exige que seja voto universal, seja por sufrágio. Então, como tinha mais gente do terceiro estado, lógico que o terceiro estado ia ganhar. Então aí rola um impasse. E o clero e a nobreza não aceitam isso. E vem então, surge a Assembleia Constituinte. A gente vai ver isso mais pra frente. Tá aqui é todo um resumão, né, que dá pra gente ver as fases da Revolução. Então tem a Assembleia Nacional Constituinte, a Assembleia Legislativa, a Convenção e o Diretório. Os grupos políticos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, dos jacobinos e girondinos, daí que vem essa ideia de direita e esquerda, tá, que a gente tem hoje, e os ideais da Revolução Francesa, que é liberté, égalité, fraternité, ou liberdade, igualdade e fraternidade. Então, como é que estava a economia francesa? Como estava a economia na França? Tá, a França, ela estava gastando 50% do seu orçamento para pagar dívidas. A inflação estava crescendo rapidamente. A gente está falando da França, tá? Não está falando do Brasil, não. Tá? Né? Só para vocês terem uma ideia, o pão na França, uma época, chegou a custar, assim, o pãozinho por dia, juntando tudo, chegou a custar metade do salário mínimo. Imagina que aqui no Brasil a gente tendo que gastar R$ 500 só para comprar o pãozinho, entendeu? Então lá o bicho estava pegando. E aí começou a ter essa convulsão, a galera não aguentava mais, estava todo mundo irritado e tal. Então começou a ter vários movimentos, né? Tipo que é chamado de convulsão social, mas a galera saiu pra rua pra manifestar, pra protestar, que não aguentava mais. E aí por isso convocou os Estados Gerais, que era aquela reunião dos 3 estados para tentar resolver a crise. Então os Estados Gerais eles se reuniram.
tá? Aí eles estavam debatendo as soluções, e aí a solução que eles davam era sempre aumentar os impostos, né, para o terceiro estado, para tentar resolver e sair daquilo. Só que o terceiro estado não aceita e queria que o voto fosse individual. E o primeiro e o segundo estado também não aceitam, os caras ficam bravos e resolvem criar a Assembleia Nacional Constituinte. E aí da Assembleia Nacional Constituinte, eles começam a pensar formas de mudar o país. Só que o rei não concorda com a Assembleia Constituinte e resolve fechar a Assembleia. Quando ele resolve fechar a Assembleia, o que que o povo faz? Que aí isso é muito doido da história francesa. O que os franceses fazem? Esses franceses são conhecidos como sans-culottes, né? Principalmente os parisienses. Então, no dia 14 de julho de 1789, eles vão e destroem a Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era a prisão que ficava a galera que era contra o absolutismo francês. Então, por exemplo, assim, eu imaginar, eu não gosto do presidente, então eu começo a falar mal do presidente e tal, aí ele me manda preso. E todo mundo que fala mal do presidente vai preso sempre naquela prisão. E aí é um símbolo, né, do poder do presidente, na época do poder do rei. E aí eles tomam a Bastilha, então começa o processo revolucionário aí. Então a tomada da Bastilha, né, é o marco de início da Revolução. E agora a gente vai ver as etapas da Revolução. Então, a primeira etapa é essa da Assembleia Constituinte ou a Assembleia Legislativa, né? É o período inicial da Revolução Francesa, que vai de 1789 até 1792. Eles fazem uma nova... Então, vamos lá, ponto por ponto. O que era o grande medo? Então, a população, ela estava com medo de tudo, né? Era um cenário assim que as pessoas tinham medo do futuro, né? Tinham um sentimento de insegurança, não sabia onde ia chegar, o que ia alcançar. Então tinha gente que saía pra rua pra roubar, pra destruir, pra fazer as coisas então tinha isso, né? Tinha muito banditismo. Só que aí começa a dar uma melhorada quando eles pensam na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que aí muda um pouco o aspecto das leis, que aí fala que todo ser humano é igual, que todo homem é igual, que todo homem tem direitos básicos, que todos são iguais perante a lei. Eles mudam a Constituição e pensam no clero, e aí o clero já não tem mais esse poder absoluto, agora o clero é só uma religião, então não tem mais esse papel de destaque, né, dentro da sociedade francesa. A monarquia, eles não acabam, nesse primeiro momento, eles não acabam com a monarquia, então vira uma monarquia constitucional como era na Inglaterra. Então agora o rei, ele não tem mais o poder absoluto, ele tem um papel mais de representação do que um papel de decisão. E quem comanda agora é a Assembleia Legislativa. Então, aí dentro da Assembleia Legislativa a gente vai ter três grupos, né? Três grupos, girondinos, jacobinos e o centro. Ou igual é hoje, direita, esquerda e o centrão. Só que hoje a gente tem a extrema esquerda, a esquerda, a centro-esquerda, o centro-direita, a direita e a extrema direita. Então hoje tem mais representantes. Na época não, tinha os girondinos, que sentavam à direita no parlamento, o centro, e tinha os jacobinos, que sentavam à esquerda. Os girondinos, eles eram mais tranquilos, mais conservadores, queriam as mudanças aos poucos, então era uma mudança mais para a elite, mais para os burgueses, mais para os ricos. O jacobino já queria tocar o terror, entendeu? Já queria, não, vamos mudar tudo, vamos matar todo mundo, os caras que é contra a revolução a gente corta a cabeça, e a gente quer uma mudança real, uma mudança de paradigmas, quer mudar tudo. Então começou até essas disputas, nos primeiros momentos o centro ali, o rei ainda toma conta, só que aí a França declara guerra contra a Áustria e a Prússia. Mas por que declarou guerra contra a Áustria e a Prússia? Porque a Áustria e a Prússia estavam querendo fazer guerra com a França, porque a Áustria e a Prússia eles eram absolutistas ainda e estavam com medo da Revolução. E aí, essa declaração de guerra, que vai acontecer lá em abril de 1792, ela abre caminho para a radicalização da Revolução Francesa. Porque aí os jacobinos falam, ó, não dá, os caras querem fazer guerra e a gente está aqui perdendo o país, a gente está perdendo a mão, está todo mundo se ferrando, a gente está perdendo a nossa colônia lá no Haiti.
Então, o resultado disso foi que os parisienses, né, os sans-culottes, eles se organizaram, aí eles derrubam a monarquia e falam assim, agora a gente quer a república nesse país. Agora a gente quer a república. Bateram na mesa e falaram, não, agora a França é uma república. E para mostrar o poder deles, então eles acabam com a Assembleia Legislativa e substituem ela pela Convenção, em 1792. E a primeira coisa assim que vem para a Convenção decidir é o quê? É se vai executar ou não o rei. Porque o rei que tentou fugir da França, quando ele viu que a monarquia constitucional ia cair, ele tenta fugir da França, só que ele é reconhecido e é preso. E aí então os caras falam, não, o rei é um símbolo, ele tentou fugir, ele é contra-revolucionário, vamos matar ele. E aí acontece o regicídio. E aí se matou o rei, se matou o rei, tipo, você mata qualquer um. Então matou o rei, aí para matar o jardineiro, matar o churrasqueiro, matar o padeiro, é fácil. Então foi a fase de terror na França. Em 14 meses, acho que em 14 meses eles mataram 17 mil pessoas e mataram na guilhotina. Só que a guilhotina, eles consideravam a guilhotina como uma forma de matar bem rápido, assim, né? Sem dor e tal, porque descia lá e cortava a cabeça. O problema é quando a guilhotina emperrava e aí tinha que ficar descendo, subindo, descendo e subindo, descendo e subindo até conseguir arrancar a cabeça, quando a guilhotina não estava bem afiada. Mas normalmente ela cortava bem. Tinha até, isso é muito doido, tinha até uns estudos, se vocês forem pesquisar em livros, em sites assim, tem uns estudos lá dos cientistas que eles olhavam, não, ó, esse ângulo é melhor porque entra aqui e faz isso. E aí foi o período de terror da Revolução Francesa. Então morreu muita gente foi guilhotinada. Tinha a lei dos suspeitos, se você entrasse aí, fosse suspeito de ser contra-revolucionário, de não acreditar na Revolução Francesa, cuidado que era para perder a cabeça. Tem um filme muito bom, se vocês puderem assistir, que chama Danton. E eu assisti esse filme umas 8 vezes. É bem legal, que conta... Tem o Danton e o Robespierre. O Robespierre, ele foi um dos líderes, foi um dos principais líderes desse período aí de 1792 a 1795. E ele se declarava o incorruptível. O incorruptível. Igual um aí que falou que acabou com a Lava Jato porque não tem corrupção no governo dele. E aí, ele no final, quando tem essa reação termidoriana, que termidoriana vem do termo que os franceses eles mudaram tudo, né? Mudaram o nome dos meses, mudaram o nome dos dias. Então a revolução era uma revolução não só política e social, mas também uma revolução de mudar as matrizes culturais. E aí, né, com a reação termidoriana, vários jacobinos, incluído Robespierre, também foi guilhotinado. E aí vem a reação termidoriana, que aí dentro disso tem a derrocada jacobina, então os jacobinos caem, e aí entra o diretório, e os girondinos e a alta burguesia eles tomam o poder e redigem uma nova constituição para a França, e aí tem algumas novas medidas que eles colocam lá. Só que mesmo assim, a França ainda vivia um período de instabilidade. Ninguém sabia onde ia chegar, o que ia acontecer. Então ainda tinha o problema econômico, tinha o problema político, tinha o problema social. E aí as pessoas, os franceses, eles começam a querer uma figura forte. Porque tem um grande problema, né, da população, é que quando a gente está no momento de crise, a gente acha que sempre o outro ou algum outro vai salvar a gente. Então a gente começa a pensar que é isso daí que surgem os mitos, daí que surgem os líderes, né? O painho, aí que surgiu essa galera que a gente acha que vai fazer o melhor. E aí nesse momento nasce o Napoleão Bonaparte, né? Que nasce, ele já existia, só que nasce essa figura, né? Ele era um grande general, tinha lutado em algumas guerras, em algumas lutas. E aí ele dá o golpe, em 1799 ele toma o poder na França, que ficou conhecido como 18 Brumário, e aí tem o período napoleônico. Então, com esse fato, termina a Revolução Francesa,
e aí tem esse período napoleônico. Na verdade, o próprio Napoleão, quem vive o período, não tem muita ideia, começou aqui, terminou ali e tal. Isso daí vem depois, os historiadores, para ficar mais fácil o estudo, eles criam esses períodos. Né, que tanto que para Napoleão a ideia dele era levar a revolução para os outros países. Então ele começa a ter esse ideal de império, né, um imperialista, ele começa a invadir outros países e começa a levar a revolução e levar os ideários da revolução para esses países, tá? Só que a gente só vai estudar até aqui. E quais foram as consequências da Revolução Francesa? Então, durante os 10 anos, foram diversas consequências. Então, o fim dos privilégios de classe na França. Então, agora não tinha mais o primeiro estado, não tinha o segundo estado, tinha as pessoas normais, então todo mundo era igual perante a lei. Só que aí, depois a gente vai ver que tem alguns outros problemas que é do capitalismo, né? Que aí surgem essas desigualdades sociais. Então, o fim de qualquer resquício do feudalismo no país, então não existia mais feudo lá, não existia mais nada. Tem a queda do absolutismo, começou a gerar, serviu de inspiração para movimentos de dependência no continente americano, né, popularizou a república como forma de governo, que foi o que eu falei antes, que Napoleão começa a levar para outros países essa ideia de governo. Separou os poderes, então agora os poderes eram separados, legislativo, executivo e judiciário. Isso era o ideal iluminista. Se eu não me engano, agora eu não tenho certeza, acho que quem vai escrever sobre isso é Montesquieu, eu acredito. E imposição das liberdades individuais, então que tornava os homens iguais perante a lei. Então, dentro da justiça, todo ser humano é igual. A gente sabe que no papel isso é lindo, tá? Mas na realidade a gente ainda tem que melhorar muita coisa. Então é isso da Revolução Francesa. Fica bem tranquilo aí para avaliação, não vai estar tão difícil não. Então agora a gente vai ver um outro ponto, que são os processos de independência das Américas. Então, ao mesmo tempo que estava rolando a revolução lá na Europa, aqui na América também estava tendo um fervor político, social, cultural, tá querendo ter várias mudanças aí. Então a gente já vai começar aqui, ó, com as independências ocorreram de maneiras diferenciadas, então a gente vai ver que tem umas diferenças, né, nos processos tanto das colônias inglesas, das colônias portuguesas, da colônia portuguesa, que é só o Brasil, e as colônias espanholas. Então vamos lá. O primeiro país que se torna independente, a primeira colônia, né, que se torna independente, são as colônias inglesas, lá nos Estados Unidos, que eram 13 colônias. E quais foram os motivos? Primeiro que a Inglaterra estava querendo aumentar os impostos. Aí vai ter a revolta do chá, vai ter um monte de coisa lá. E estava querendo aumentar os impostos. A população aqui, né, nos estados, nas colônias, não estava aceitando, porque a vida aqui era mais difícil mesmo. E aí, isso leva, porque eles falam, não, agora a gente vai querer, vai ser independente. E aí eles vão ter o apoio da França. Isso é doideira. Eles vão ter o apoio da França e depois a França cai, né? Aí isso é muito, muito legal. E aí, e aí eles conseguem decretar sua independência. Só que a independência teve luta, só que depois vai ter os acordos e tal. E daí surgiu, não é que ainda não, os Estados Unidos, mas ainda não é Estados Unidos, depois que vai se formar. Mas aí agora, como eles têm essa autonomia, aí abre espaço para tomar conta do Oeste. Esse daqui é muito legal, não se fala muito, não sei porquê, né? Mas precisa falar da Revolução Haitiana. É que o Haiti hoje nos Estados Unidos então ninguém fala. Isso a gente tem que começar a mudar na história, por isso que eu resolvi deixar um slide só para eles. Né? O Haiti, em 1789, foi a revolta dos escravos contra a classe dominante. Então foi a única, assim, pelo que eu estava estudando agora para dar essa aula, foi o único país na América, pode ser América Inglesa até América Latina, foi o único país que a revolta se tornou independente por causa de uma revolta popular, e de quem estava na base da sociedade, que eram os escravos. Então, só que aí quais são as consequências disso?
tá? O que que vai acontecer? Então são os escravos, ninguém, as outras nações não vão reconhecer, não vão valorizar, vai quase que vai embargar o Haiti. Então o Haiti ele começa a empobrecer, ele não tem com quem comercializar. E isso é uma coisa que eles fazem, ah, o mundo é igual para todo mundo. Não é, não é. Porque aí depois no terceiro ano a gente vai falar de Cuba, vai ver que acontece mais ou menos isso daí também. Então a população vai empobrecendo, o país vai empobrecendo, então a gente vê os resquícios disso até hoje. Né? Que nem o Haiti lá que teve aquele tornado, depois teve a missão de paz, entre aspas, do Brasil. Então a gente deveria ajudar esses países de uma outra forma. Só que se a gente ajudar de outra forma, vem esses babacas e falam, ah, ele tá mandando dinheiro pro seu esquerdopata. Então a gente tem que repensar. Mas até hoje o Haiti ainda sofre as consequências dessa revolução. Mas é muito louco, quem sabe daqui como o mundo ainda vai durar mais 5 bilhões de anos, quem sabe muda lá pra frente. E agora vamos às colônias espanholas, que eram muito. Olha o tamanho aqui, ó. Eu vou pegar uma outra corzinha aqui. Vou pegar o vermelho, já tá em vermelho. Olha o tamanho do território espanhol na América no século XVIII. Olha o tamanho. Então a Espanha tinha a colônia desde lá da parte do Canadá até a ponta aqui do Chile e Argentina. E aí começa a ter, aí eu coloquei aqui a influência, começa a ter influência desses ideais iluministas. Tinha os crioulos, que eram os filhos de espanhóis, só que já eram nascidos aqui na América. Então eles começam a ver que não dava mais certo ter essa proximidade da Espanha. Então eles queriam a independência desse bloco, né, dessas colônias. E aí a gente vê que também vai ser uma independência que vem da classe dominante, né, até que está aqui nesse país, né, nessas colônias. E o grande líder das revoluções, né, dos processos de independência das colônias espanholas é Simão Bolívar. Simão Bolívar ele era um crioulo, ele era nascido de uma família abastada da Venezuela, ele vivia aqui na Venezuela. E aí ele começa a estudar, começa a ver. Só que qual que era o sonho do Simão Bolívar? O sonho do Simão Bolívar era ter uma América grande, uma América forte, uma América unida. Só que também tinha diferenças culturais aí, diferenças sociais. Na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, no México. Então começa a ter as independências, só começa a surgir outros estados. Não era um país só, assim como foi o Brasil. Se a gente for ver, o Brasil ele é grande. Dentro do Brasil poderia ter surgido uns 5, 6 países diferentes, tá? Como foi na América Espanhola. Só que o nosso processo de independência, que eu não vou falar aqui mais pra frente, é diferente, entende? Então ele começa a incentivar, ele começa a liderar, ele começa a viajar. Então ele viaja para Argentina, viaja para Bolívia, viaja para o Paraguai, viaja para o México. Ele começa a andar aí a América Latina inteira, levando os ideais da independência. Então por isso que fala dessa questão bolivariana. Aí vem uns caras de direita que tipo não estuda e fala assim, não, Bolívar era um socialista que não sei o que. Não, o Simão Bolívar não tinha nada de socialista, entendeu? Ele queria uma América grande, uma América unida, né? Ele tinha essa ideia de juntar os estados, inclusive o Brasil, para fazer frente a essas grandes nações aí, essas grandes nações europeias, fazer frente aos Estados Unidos. Só que o sonho dele era essa América grande. Não tinha nada a ver aí com o que os caras falam. Revolução Bolivariana. E a Venezuela fala do Simão Bolívar porque ele nasceu lá, então é um grande líder lá, um grande herói lá, tá? Bom, então a gente termina aqui a parte da independência. E outra coisa estava rolando nesse mesmo período. Você vê que o século XVIII, XIX, assim, vai ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E isso é uma loucura. É a Revolução Industrial.
Então, ó, a gente já tem a Revolução Francesa, a Revolução Haitiana, a Revolução Industrial. E aí, o que foi a Revolução Industrial? Né, foi um período que vai ter início na Inglaterra e tem grandes transformações aí. Então surge a indústria que vai consolidar o capitalismo. Foi responsável pelas grandes transformações dos processos produtivos e nas relações de trabalho. E permitiu o grande desenvolvimento do maquinário voltado à produção têxtil, isso é, de roupas. Tá? Então vamos lá. Então, como é que era essa questão do trabalhador na Revolução Industrial? Antes era a manufatura. As pessoas produziam as coisas na sua casa, né? Era meio manual e tal. E aí vai ser substituído pela maquinofatura. Então agora as máquinas fazem o trabalho de várias pessoas. Então uma máquina ela pode tecer, fazer o trabalho de 5, 10 pessoas. Então uma só pessoa, ela manuseando a máquina, ela consegue fazer todo o processo sozinha. Então, o que vai acontecer? Se você não precisa mais de um monte de gente, se você não precisa ter pessoas especialistas, o salário começa a cair. Até estava mostrando lá que o salário ele cai de 36 para 6. Você vê a diferença. Assim. Então, a pessoa ganhava R$ 360 por mês, ela vai passar a ganhar R$ 60 por mês depois da Revolução Industrial. Só que o dono lá da indústria, ele continua tendo um lucro absurdo, entendeu? Então aqui, ó, isso é, eu vou falar um palavrão, né? Pode, aqui é todo mundo noturno. Então isso era foda, porque os trabalhadores, como não tinha lei trabalhista, não tinha nada, eles eram obrigados a trabalhar até 16 horas por dia, tinha fábrica que trabalhava até 20 horas por dia. E uma curiosidade desse período, as mães que tinham filhos pequenos, às vezes chegava a dar ópio para as crianças, para elas dormirem o dia inteiro e elas conseguirem trabalhar, entendeu? Então era muito ruim isso daí. Então aí o que vai acontecer? Uma coisa vai levando a outra. Essa situação ruim começa a fazer com que os trabalhadores se juntem e aí eles criam organizações, conhecidos como trade unions, nome em inglês, ou sindicatos, nome do Brasil. Então eles começam a mudar aí. Deixa eu ver, acho que entrou alguém aqui. E aí a gente vai continuar. Deixa eu só dar um oi. Tá entrando ainda. Então eu vou continuar aqui. E aí isso leva a outra coisa também. Vamos lá. Olá K12, não sei quem é você, mas seja bem-vindo aí na aula aqui, tá bom? Depois eu já vou só terminar de passar os slides e a gente já conversa, beleza? Então aqui, desse movimento dos trabalhadores vai surgir duas organizações bem fortes, né? Dois grandes movimentos. O primeiro é o ludismo, que vai ter uma atuação destacada assim, entre 1811, já no século XIX, né? 1811 e 1816, e que o negócio dos caras era destruir as fábricas, entendeu? Tipo, eles não estavam nem aí, falava que as máquinas chegou para acabar com os empregos, que as pessoas estavam, que as famílias estavam sendo destruídas, e começava a destruir as máquinas. E tinha o cartismo que já queria uma coisa mais lutar pelos direitos, né, que os trabalhadores começassem a participar do processo político e aí através disso conseguisse mudar as leis e tal. Então, tem esses dois grandes movimentos. E por que a Revolução Industrial foi na Inglaterra? Por que começou na Inglaterra a Revolução Industrial? Primeiro por causa da Revolução Gloriosa. Ó, a gente estudou a Revolução Francesa há pouquinho. Na Inglaterra, teve a Revolução Gloriosa, não foi tão terrorista quanto a Revolução Francesa, só que eles também acabaram com o absolutismo monárquico, então agora tinha o parlamento é que decidia, e o rei tinha essa figura mais de representação. E aí com a declaração de direitos começa a ter a população começa a ter o direito adquirido, e aí vem os atos de navegação, que é para fortalecer o processo de acumulação de capital em inglês, né, com esses atos de navegação. Então a Inglaterra meio que controla a navegação no mundo. E aqui tem a lei dos cercamentos. O que vai acontecer? O que é essa lei dos cercamentos? Tem lá a área rural.
O nobre que detém aquela área rural, ele começa a cercar para transformar aquilo numa produção, num pasto, para dar ovelha, para a ovelha produzir lã. E os camponeses, que às vezes não tinham tantos direitos, não tinham estudo, eles são obrigados a ir para a cidade. E aí eles chegam na cidade para trabalhar nas fábricas, então começa a ter a mão de obra também. E a Inglaterra tinha reserva de carvão e ferro. Tá? É que aqui não ficou ferro, mas é reserva de carvão e ferro. Então, quais são as fases da Revolução Industrial? Então, tem a primeira revolução, que vai de 1760 até 1850, que substitui, né, o trabalho do ser humano, o trabalho manual, pela máquina a vapor, energia eólica e hidráulica. Depois vem a segunda revolução industrial, que é a metade do século XIX até meados do século XX, que é os avanços mais tecnológicos. A gente já vê o motor a combustão, a energia elétrica e a substituição do ferro pelo aço. E por último, a terceira revolução industrial, que é a revolução tecnocientífica, que aí já é a questão do avanço científico, né, da questão do capitalismo. O capitalismo também vai tendo algumas revoluções. Isso até uma aula depois, agora eu estou pegando o jeito aqui de dar essas aulas online, gravar esses vídeos. Dá pra gente ter uma aula só sobre capitalismo. E quais foram as consequências da Revolução Industrial? Então, as principais consequências foram assim, o aumento da produtividade e a mudança na relação de trabalho, né, a mudança no modo de vida e assim, teve a questão da poluição que começa a mudar nessa época. A gente tinha uma outra convivência com a natureza, tinha uma outra convivência com as pessoas e aí muda com a Revolução Industrial. Então agora a gente vai para o último ponto da nossa aula aqui de hoje, que vai falar dos movimentos sociais e políticos do século XVIII. Então aqui, pela ordem, a gente tem o Adam Smith, que é o pai do liberalismo, tem Robert Owen, que é um socialista utópico, Karl Marx, que é um socialista científico, e Proudhon, que é um anarquista. Então vamos ver aqui cada um deles. Então o que é o liberalismo? A gente vê a galera do MBL, eu sou liberal, tem que liberar tudo. Depende, então vamos entender aqui o que é o liberalismo. Então o liberalismo ele vai nascer na Inglaterra, né? Ele vai ser fundado pelo Adam Smith quando escreve A Riqueza das Nações. Então o que vai defender o liberalismo? O ponto de vista da burguesia, o ponto de vista do capitalismo. Que fala, ó, só para a gente entender, vou fazer uma marcação aqui. Tudo que termine ismo ou ista, a gente pode dizer que significa prática. Então, o liberalismo é a prática do liberal, a prática da liberdade econômica. O capitalismo é a prática do capital, a prática do dinheiro. Então vamos lá. A sua ideia central é a não intervenção do Estado nos assuntos econômicos. O liberalismo ensina que a intervenção do Estado em assuntos econômicos é não apenas desnecessária, mas até prejudicial, pois a economia, como as demais ciências, é regida pelas leis naturais imutáveis. Só que isso a gente cai por terra nesse momento de pandemia. Por exemplo, se não tivesse intervenção do Estado na economia, como é que ia estar o Brasil hoje? Então, pensa aí. Você é um ser pensante, é um ser racional. Então pensa, como é que estaria o Brasil se não tivesse a intervenção do Estado hoje aí, né, com a pandemia? Então os princípios básicos aí do liberalismo é individualismo econômico, a liberdade econômica, a liberdade de contrato entre as partes, a livre concorrência e o livre cambismo. Então a eliminação do protecionismo praticado pelas nações europeias entre o século XV e XVIII. Aí, gente, esse era o liberalismo. Ele é até meio que interessante a gente conseguir estudar, conseguir compreender. Ele é daquela época. Vai surgir hoje o neoliberalismo, que aí é pior, porque o neoliberalismo ele leva a ideia para a concentração de renda. Então a gente tem que começar a compreender quais são esses dois processos. Tá? O socialismo. Então, pensando aqui, igual a gente falou lá, se terminismo é prática, então o socialismo vai ser a prática do social. Então, o socialismo não tem nada a ver de tirar tua casa, tirar teu carro, tirar
teu trabalho, não tem nada a ver com isso. O socialismo ele vai pensar numa forma diferente, que ele quer acabar com o lucro e ter uma divisão real da produção de riqueza, do que é produzido, que hoje não é dividido. E aí a gente pode, mais para frente eu vou falar ali da mais-valia. Então, em oposição às ideias defendidas pelo liberalismo, vai surgir o socialismo, é a crítica à propriedade privada e às classes sociais, em suma, ao capitalismo. Porque dentro do capitalismo tem que ter classe. Por exemplo, dentro do capitalismo hoje, todo mundo não pode ser rico. Não tem essa possibilidade de ser rico. Então você vai ter que ter os ricos, vai ter que ter o mais ou menos, vai ter que ter o pobre que vai querer ser mais ou menos. E vai ter o miserável que quer ser pobre e que vai querer ser mais ou menos, entendeu? Então dentro do capitalismo sempre vai existir classe e sempre vai existir desigualdade, tá? Só que aí vai ter duas tendências. Então tem o socialismo utópico e o socialismo científico. Vamos primeiro ver o socialismo utópico. Então, eles acreditavam numa capacidade transformadora do ser humano, né, que eles iam mudar de acordo com a história, fazer a parte da natureza, então ia haver essa mudança, né, sem precisar ter uma revolução, entende? Então, quais são os pensadores que vai falar desse socialismo utópico? O Saint-Simon, o Robert Owen e o Charles Fourier. Então aqui, o Saint-Simon, ele é adepto dos ideais iluministas, então ele defende a sociedade, a divisão, a mesma divisão que tem nos poderes, ele também quer dividir a sociedade nos sábios, nos artistas e nos proprietários e despossuídos. Então queria dividir isso daí. O Robert Owen, ele se torna famoso pelo pragmatismo, né, de seu intelecto, que ele queria melhorar a qualidade de vida dos operários por meio da instrução. Então ele levou essa ideia dele para uma fábrica aqui nos Estados Unidos e ele estava tentando demonstrar que era possível isso. E o Charles, também inspirado pelo pensamento iluminista, né, principalmente de Rousseau, ele acreditava que era possível reorganizar a sociedade com base nos falancérios, ou fazendas coletivistas, agroindustriais e autossuficientes. Então era tipo dar terra para a galera e falar, ó, vamos produzir junto, vamos fazer as coisas juntos, e aí a gente divide tudo junto. E aí, só que é difícil também, como é que você vai tirar a terra? Vamos lá, tem um grande produtor de soja, como é que a gente vai tirar a terra do cara? Sem ser por uma revolução. Então agora eu vou falar sobre o socialismo científico, que é uma contraposição ao socialismo utópico. Então, do socialismo científico, ele é fundado por Karl Marx junto com Engels. Né? A obra mais conhecida do Marx é O Capital, onde ele faz toda uma análise sociológica da sociedade. E junto com Engels eles publicaram um manifesto comunista que é chamando as pessoas para a luta para mudar a sociedade. E aí, o que é o materialismo histórico? É a interpretação econômica da história. Então ele vai implicar na noção do modo de produção. O que é o modo de produção? É como as coisas são produzidas, como as coisas são feitas. Então é a partir disso que faz toda essa análise histórica. O materialismo dialético, que é o conceito de que a crise é a superação de um determinado modo de produção, ou seja, a transformação histórica. Então é superar esse modo de produção. Dentro do capitalismo, segundo eles, o modo de produção é o modo que você tira do trabalhador, né? Tira do proletário essa chance de igualdade. Então vem a luta de classes, que é o conceito-chave dentro do pensamento marxista, segundo qual a luta de classes, o antagonismo social entre os exploradores e explorados. E segundo Marx, ele vai dizer que toda a história, o motor da história, ela é movida pela luta de classes. Então, desde quando surge a humanidade, tem essa luta de classes, então ele divide as classes. E por último vem o mais-valia, que é outro conceito-chave, que é de uma forma mais chula, mais simplória possível, que o empregador rouba do empregado. Então, a remuneração do empregado nunca é a remuneração correta pelo trabalho que ele desempenha. Então sempre tem essa questão do roubo. Então esse é o socialismo científico, é esse que fica para nós, né, principalmente, que hoje ainda tem os movimentos, então vai ter os partidos comunistas que vão ser influenciados pelo socialismo científico, tá?
só um adendo, essa obra esse ideal do Marx, ele nunca escreveu como é que seria o comunismo. Na realidade, então a gente não sabe como que seria, mas é uma coisa interessante partindo desse pressuposto de que ismo significa a prática, então a prática do comum, a prática de todos é uma coisa interessante. Eu ainda prefiro o humanismo, né, que é colocar o ser humano como valor central até acima de economias, de religião, de tudo. E por último, nosso último ponto aqui é o anarquismo. Eu acho o anarquismo, eu particularmente acredito que o anarquismo é uma das coisas, um dos pensamentos políticos mais é, interessantes para ser estudado, porque os caras defendem, os anarquistas, eles defendem o fim do Estado, o fim de nações. Então é uma ideia de liberdade geral, então eles não querem ter governo, não precisa de ninguém para governar, cada um sabe o seu papel na sociedade. E por isso que fala que anarquismo é bagunça, porque imagina, as pessoas estão acostumadas com esse pragmatismo de ter um representante, de ter um político, de ter tudo certinho. Como é que não consegue nem imaginar uma sociedade sem governo? Então, o anarquismo ele vem inspirado, né, no socialismo utópico e critica o abuso do capitalismo. E como é que seria a economia dentro de um sistema anarquista? É completamente diferente do que a gente pensa. É tudo uma divisão, as pessoas estão lá, tem cooperativas, tem essa questão de pequenas propriedades, a gente não precisa ter grandes propriedades. Então é isso mais ou menos que os anarquistas pedem. É lógico que eu não dá tempo de falar tudo, porque é muita coisa, é só uma revisão, mas para avaliação de vocês é interessante. Então aqui as fontes, né? Então estão todos os sites que eu fiz a pesquisa, que eu pesquisei. E por último aqui a avaliação de aprendizagem, que você tem até o dia 13/10 às 8 da noite para realizar essa avaliação. Então eu também vou postar lá no blog da escola e também vou postar no grupo, nos grupos que eu tô, que eu faço parte, que eu sou membro. Então você pode acessar por meio desse link ou pelo QR Code aí do seu celular, já aponta agora seu celular para o QR Code, tira uma foto com a câmera do seu celular e já faz a avaliação. A avaliação do segundo ano ela tem 16 questões, se eu não me engano, ou 16 ou 14 questões. Ela vale um total de 100 pontos, que no final eu vou dividir por 10, que aí sai a nota, tá? Então, eu só vou deixar aberta a avaliação até o dia 13, porque dia 14 eu tenho que mandar as notas para o Lúcio, tá bom? Então é isso, gente. Boa sorte. É bom que a pandemia está acabando. A gente vai ver como é que vai ser esse retorno. Vai ter uma reunião com o Lúcio, aí a gente vai definir como é que vai ser essas coisas, tá bom? Então, um abraço, boa prova para vocês. Um beijo no coração de todo mundo. Então é isso. A gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida, manda uma mensagem lá para o site, para o meu e-mail. Pode também mandar melhor no WhatsApp. Eu respondo mais no WhatsApp. Então, se tiver dúvida, pode chamar lá no WhatsApp privado que eu respondo. Tá bom? Então é isso. Valeu, tchau, encerramos.